Ótima tarde para você ligado na Band, você que estava com o Joel da Atena até agora e fica comigo, o Cláudio Nicolini, a partir de agora, até às 10:50 da noite. Tá no ar o Brasil Urgente Vale para toda a nossa região metropolitana. Vamos mostrar a região metropolitana. Começamos com São José dos Campos, tarde de outono, o sol já foi embora. À tarde fez calor em São José dos Campos, hein? Nem parecia a friaca da madrugada. À tarde fez calor. Essa ponte estaiada, tá aí a região centro-oeste da cidade. Ao vivo faz 24 graus em São José dos Campos neste final de tarde. Obrigado a você, meu amigo, você, minha amiga, que nos acompanha em toda a região metropolitana e também em São José dos Campos. Essa imagem é da nossa câmera exclusiva que fica aqui no alto do Colinas Shopping e mostra sempre boa parte da cidade. Obrigado a você que está ligado com a gente no Litoral Norte. Vamos preparar a imagem do litoral e eu quero mostrar o litoral. É fim de tarde no litoral. Antes eu convido você para participar junto comigo pelo WhatsApp. 997635060. O Zap do Povão está liberado para sua participação, para você comentar os assuntos do dia, para você sugerir reportagens, para você registrar a sua audiência. Alô, alô, Ilhabela! Hoje a gente tem o prefeito de Ilhabela aqui. Olha a imagem bonita de Ilhabela, ao vivo na tela da Band. Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, já está na redação da Band. A Band traz todos os prefeitos, a Band respeita todas as cidades, a Band tem audiência em todo lugar. Hoje é em Ilhabela. Vamos falar de Ilhabela daqui a pouquinho com o prefeito Toninho Colucci na série de entrevistas com os prefeitos da nossa região. Obrigado a você que nos acompanha na tela da Band, a você que está conosco também pelo portal bandvale.com, o maior e mais completo portal de notícias e entretenimento da região. Obrigado a você que está conosco no YouTube. A gente está transmitindo também pelo YouTube. Quem está lá agora é o Vinícius, no YouTube. Jaquel Bigodon veio aqui para dentro do estúdio, tá aqui comigo. O Bigodão da Band, que beleza, hein? Só os melhores no timaço da Band. É o Renatão, que tá aqui comigo dentro do estúdio. Tá seguindo a gente no Instagram ou ainda Instagram. não? Para de rodar a lâmpada e segue a gente lá, @Brasil Urgente Vale. Por favor, produção, muito obrigado. Tá aí o endereço do nosso Instagram. @Brasil Urgente Vale. Segue a gente lá, fica por dentro dos acontecimentos, das notícias, dos bastidores da notícia, tudo você fica sabendo lá. Eu queria imagem de Taubaté, a segunda maior cidade da região metropolitana. Tá com a gente ao vivo. Alô, Taubaté, obrigado pelo carinho da audiência. Hoje a gente está sem a imagem de Taubaté, hoje. Eu queria mandar um abraço para o pessoal lá de Lorena, que esteve junto com a gente hoje também. Eu estive lá em Lorena hoje, logo pela manhã, né? Estive lá na Unifateia. Meu abraço ao professor Carlos, que é reitor da Unifateia. A gente esteve junto lá hoje pela manhã, fortalecendo a parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação com a Unifateia. A gente mostra aqui as imagens e as reportagens dos alunos de comunicação da Unifateia também, né? Pessoal do jornalismo, que é bacana demais. Voltou a imagem de Taubaté? Voltou? Coloca a imagem de Taubaté para mim, por favor. Tá aí Taubaté, emoldurada pela Mantiqueira, 22 graus em Taubaté. Imagem ao vivo que você confere aqui no nosso Brasil Urgente Vale. Lá no alto da Mantiqueira fica Campos do Jordão. E olha, meu amigo, Campos do Jordão. Ontem a gente falava aqui que estava frio. Mandaram ontem café com requeijão de prato, bolo de fubá. Friaca é gostoso, né? E foi a noite mais fria do ano. Recorde de frio de ontem para hoje em Campos do Jordão. Os termômetros marcaram 5,8 graus, segundo a Defesa Civil do Estado. A menor temperatura do estado hoje, 5,8 graus, foi em Campos do Jordão. Registro feito durante esta madrugada. A gente teve 9 graus, um dígito também em São Luís do Paraitinga, né? E a região teve uma noite e madrugada realmente muito frias, né? Noite e madrugada muito frias
Essa é a realidade. E hoje a gente já vê o céu com muitas nuvens, tá vendo? Ó, a gente vê, ontem o céu estava limpinho. Ontem o céu estava limpo, limpo, limpo. E aí o frio é maior porque dissipa mais rapidamente o calor, né? Dissipa mais rapidamente o calor que fica na atmosfera com o sol. Hoje fez calor, deu sol e aí tem nuvem, então o calor fica na atmosfera, demora mais para esfriar, a temperatura cai menos. Devemos ter aí uma madrugada aqui na região do Vale com 13, 14 graus, lá em Campos com aproximadamente 8 ou 9 graus. Friaca! Você da Serra da Mantiqueira, manda para cá também a sua mensagem no Zap. O Zap está na tela, a sua participação é importante demais. Vamos começar Brasil Urgente Vale de hoje, de um caso que chamou atenção aqui na nossa região, né? Vamos falar de um caso na nossa região, de um homem de 26 anos que foi preso por manter a companheira em cárcere privado. E a vítima só conseguiu escapar, né? Porque ela conseguiu esconder um bilhete no caderno do filho, mandou o filho para a escola. E o caderno foi visto, então, pela professora, chegou a diretora da escola. Isso aconteceu na cidade de Cruzeiro. Esse vagabundo de 26 anos passou hoje por audiência de custódia e agora teve a prisão em flagrante convertida em visão preventiva, pelo menos 30 dias, com a possibilidade de ampliar para mais 30. O Lucas Rodrigues tem mais informações desse caso. Lucas está em frente a sede da Polícia Civil da região aqui em São José dos Campos, região sul aqui de São José, próximo ao Denterum. Conta pra gente as informações, os detalhes. Você teve acesso ao boletim de ocorrência? É verdade que a vítima apanhava de bambu, o Lucas? É mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. O que ela relatou para a polícia que foi atrás dela e botou o vagabundo na cadeia? Lucas Rodrigues, tela cheia para você, boa tarde. Tudo bem, Nicolini? Uma ótima tarde para você também, para o amigo, para a amiga que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Mais um caso, Nicolini, triste, de violência contra a mulher aqui na nossa região. Uma situação escabrosa que infelizmente a gente tem que noticiar, que faz parte do nosso trabalho, mas é com muita tristeza que a gente noticia esse tipo de informação. E sim, Nicolini, a agressão com um pedaço de bambu, com uma vara de bambu, foi apenas uma das agressões, das inúmeras agressões que essa mulher de 23 anos vinha sofrendo nos últimos meses, viu, Nicolini? Ela relatou isso para a Polícia Civil. Essa agressão com uma vara de bambu aconteceu no último dia 1º de maio, mas, como eu disse, foram várias agressões, inclusive em uma dessas agressões que esse vagabundo cometeu contra essa mulher, ele empurrou ela para dentro do carro da família e arrancou um tufo de cabelo dela, Nicolini. É um absurdo uma situação dessa. Felizmente, esse criminoso foi preso, né? Como você comentou, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e agora está fora das ruas, não oferece mais riscos a essa mulher de 23 anos, pelo menos por enquanto, né, Nicolini? Mas a polícia, felizmente, só conseguiu chegar até este vagabundo e esclarecer esse caso, essa situação, graças a um dos bilhetes. Um desses bilhetes foi o que essa mãe, essa mulher de 23 anos, colocou dentro do caderno do filho dela, o filho de apenas 5 anos, e mandou para a escola esse bilhete na mochila do filho. Quando a criança chegou na escola, então, a professora e os diretores viram esse bilhete dentro do caderno, né? O bilhete dizia que a mãe precisava de ajuda, pedia socorro à diretora da escola, dizendo que o pai do filho dela batia muito nela. Ela pergunta, inclusive, nesse bilhete, se teria como a escola ajudar de alguma forma pelo bem dos filhos dela. Ela disse que estava com muito medo, agradeceu e foi através então desse bilhete enviado, Nicolini, que a polícia conseguiu chegar até essa mulher e consequentemente até esse criminoso. Uma jovem, Nicolini, 23 anos de idade, de acordo com a polícia, pela família morar em uma zona rural, em um local de difícil acesso, foi bastante difícil encontrar a casa onde a família morava, né? E onde essa mulher também estava sendo mantida em cárcere privado. Somente nesta quarta-feira,
pelo menos 15 dias depois da denúncia, é que a polícia conseguiu encontrar a mulher com a ajuda de um motorista. O bilhete, então, foi enviado para a escola, né, denunciava essas agressões do marido. A Polícia Civil teve acesso a esse bilhete e conseguiu, então, esclarecer aí toda essa situação. Consta, inclusive, Nicolini, do boletim de ocorrência, que a nossa equipe de produção, sempre competente aqui do Brasil Urgente Vale, teve acesso, que a vítima relatou aos policiais que o companheiro a agredia rotineiramente. Então, não foram uma nem duas agressões, não foi apenas uma agressão com um pedaço de madeira, um pedaço de bambu, apenas uma agressão onde ele arrancou um tufo de cabelo dessa vítima, mas foram várias agressões, Nicolini. Essa mulher, ela sofria constantemente agressões do companheiro dela. Ela afirmou à polícia também que estava vivendo em situação de cárcere privado, ela não podia sair de casa e quando ela conseguia sair, era na companhia do criminoso, Nicolini, na companhia do agressor. A mulher informou aos policiais durante o depoimento que ela era proibida de usar sequer o telefone celular dela e que o companheiro, inclusive, fazia várias ameaças, inclusive ameaças de morte, caso ela contasse sobre essas agressões para alguém da família ou para amigos, para qualquer pessoa que não tivesse ligação com a família. A Polícia Civil informou também para a nossa equipe de jornalismo, Nicolini, que eles encontraram a mulher sendo mantida em cárcere privado e ela tinha vários ferimentos pelo corpo. Ela estava numa situação muito complicada, uma situação física muito delicada. Ela foi socorrida, foi encaminhada para um hospital ali da região do Vale Histórico e recebeu os devidos tratamentos, Nicolini. Mas a situação que ela foi encontrada era realmente uma situação muito deplorável, vítima dessas diversas, inúmeras agressões que eram cometidas contra ela. Como a gente comentou no início da reportagem, Nicolini, o companheiro, o vagabundo, o criminoso, não dá nem para chamar de companheiro um camarada desse. Esse criminoso de 26 anos foi preso em flagrante pela polícia por cometer esses inúmeros crimes de ameaça, violência doméstica, cárcere privado e também de lesão corporal. Ele admitiu, inclusive, que agrediu a mulher uma vez. Essa foi a posição dele para os policiais no momento da prisão, que agrediu a mulher uma vez, mas que não a mantinha em cárcere privado. Mas é claro, se tem todas as provas, né, Nicolini, contra esse criminoso. Então, a palavra da vítima nesse momento é muito importante. Ela tinha vários ferimentos, várias escoriações, foi encontrada numa situação bastante debilitada fisicamente, inclusive, por causa das agressões e também do cárcere privado, ou seja, prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A gente espera que a justiça seja feita e que este criminoso, este vagabundo, possa ficar aí muito tempo atrás das grades, como você mesmo diz, tomar café de canequinha, né, Nicolini? A Polícia Civil, é claro, ela continua acompanhando o caso, a Delegacia da Mulher está nessa situação também, fazendo o acompanhamento a essa vítima. O homem vai seguir preso agora, né, à disposição da Justiça e ainda não tivemos, né, nenhum posicionamento da defesa desse indivíduo, mas é claro, é um caso que, como todos os outros casos de grande repercussão aqui no Brasil Urgente Vale, Nicolini, a gente segue acompanhando para atualizar, lógico, novas informações a qualquer momento. Mas, felizmente, prisão efetuada desse suspeito, a mulher passa bem, está livre, pelo menos por enquanto, das garras desse criminoso, Nicolini. E a gente espera que seja para sempre. Obrigado, Lucas Rodrigues, pelas informações. A gente teve acesso à carta escrita pela vítima, uma carta escrita aos pais. E ela fala sobre estar apanhando muito desse companheiro dela, que ele a teria enforcado, ameaçado de morte. A gente separou alguns trechos, veja. A carta escrita pela vítima de 23 anos e endereçada aos pais começa com um desabafo, seguido pelos relatos das agressões. Minha querida mãe, você sabe que amo muito você e o pai, mas quando estiver lendo esta carta, posso não estar ao lado de vocês agora. O Lucemar me bateu de novo. Ela segue no relato de agressões físicas. Eu não estou aguentando mais. Ele me enforcou e deixou meu pescoço roxo. Ele também bateu no rosto da Helena e ficou roxo.
A vítima relata ainda as ameaças que recebia do agressor. Ele disse que se eu denunciar ele e ele for preso, quando ele sair da cadeia, ele vai matar você, meu pai, meus irmãos. Ele disse que depois que ele me matar, ele vai embora para o Rio de Janeiro, na casa do primo dele. Ele disse que vai pôr fogo no meu corpo. Ao fim da carta, ela evidencia a frequência das agressões e pede ajuda aos familiares. Você sabe que não é a primeira vez que ele me bate, mas eu preciso de ajuda, por favor, vem me buscar. Olha, a produção do Brasil Urgente Vale procurou a defesa do acusado, que está preso pelo caso, mas segundo o Tribunal de Justiça ainda não consta advogado representando o indiciado. Ele vai ter um advogado do Estado para defendê-lo, porque isso faz parte da lei democrática e ele tem que ter um representante para defendê-lo. Ainda sobre esse caso, que dá nojo, né, que é triste ver e que infelizmente acontece mais do que a gente imagina. Infelizmente acontece mais do que a gente imagina. Ele com 26 anos, ela com 23, uma criança, tem um filho em casa e ele a espancava, batia de bambu, gente. Batia de bambu. Eu vou receber agora aqui no Brasil Urgente Vale a advogada criminalista Amanda Santos. Doutora Amanda, obrigado por nos atender mais uma vez. Uma excelente tarde à senhora, sempre com orientações sobre violência e crimes contra a mulher. Obrigado por nos atender, pela sua participação. Ela encontrou, através do caderno do filho, um bilhete que chegaria à direção da escola, ou à escola que vê o caderno das crianças. E assim foi o jeito dela pedir ajuda. A campanha de fazer esse sinal também, que é de pedir ajuda. A mulher que está passando por essa situação de violência precisa encontrar uma forma de pedir ajuda. Elas têm medo de apanhar ainda mais e por isso muitas vezes não pedem, na esperança de que o homem vai parar de bater nelas. O que fazer nessa hora? Como pedir ajuda? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar de um assunto tão delicado, tão importante. Triste que mais uma mulher na nossa região tenha sido vítima. Esse tipo de caso, ele só demonstra o quanto violência contra a mulher precisa ser multidisciplinar. Então, sim, temos que ter penas para esses tipos de casos, a justiça tem que ser efetiva, mas não podemos ficar só nisso. Com certeza, essa vítima, essa mulher, talvez por meio da televisão, das mídias sociais, ela sabia um pouco sobre uma das medidas que o Estado vem trazendo, que é um programa Não Se Cale, né? O fazer o sinal com a mão, de alguma forma pedir ajuda. Agora tem nos bares, baladas, restaurantes, e ela se utilizou de uma porta muito importante, que é a escola. É muito importante que a escola leve esse tipo de fala não só para adolescentes e adultos, mas também para as crianças, de uma forma mais lúdica, mas que diga o que é violência. Porque muitas vezes essa criança, como a do caso, ela já viu o que é uma violência, mas ela ainda não dá nome a esses fatos. Eu já palestrei em algumas escolas e eu vejo que sempre ao final da minha fala, fica uma ou duas crianças me esperando para falar. Nossa, isso que a senhora relatou, eu já vivi na minha casa. A minha mãe já chegou com o olho roxo e eu vi como aconteceu, mas eu não sabia que era errado. Então, olha só como essa criança vai crescendo, muitas vezes normalizando a violência. E essa criança pode vir no futuro ser ou um agressor, porque ele normalizou para ele aquilo é uma família, ou uma mulher vítima. A gente teve o sinal um pouquinho interrompido, mas foi possível entender que é triste saber que crianças relatam problemas em casa como estes, quando a senhora tem acesso a eles em palestras, em vídeos informativos. As crianças muitas vezes têm medo, não sabem o que fazer e não tem como assumir. Agora, as mães, doutora, tem que usar sempre dessas plataformas, procurar a polícia. Cada vez mais se humaniza o atendimento da mulher em delegacias, mas elas têm medo, muitas vezes, de não serem atendidas, com medo de que a justiça fale assim,
vai atrás dele, não dá nada e ela volta a apanhar porque ela não tem para onde ir muitas vezes. O que fazer nessa hora? Qual é a dica para as mulheres e para as famílias que estão nos assistindo, doutora Amanda? É importante que esse trabalho sejam várias forças reunidas. Então, cada dia mais, a gente necessita de delegacias especializadas no atendimento das mulheres em todos os municípios. Em São José dos Campos, por exemplo, agora a gente tem a delegacia funcionando 24 horas. Isso aí já é de uma ajuda imensa, porque qual é o horário que essa violência começa a acontecer? De madrugada ou aos finais de semana, que é quando esse marido sai, bebe, volta e cria uma situação, na maioria dos casos. Então, é importante ter esse atendimento. E para a mulher vítima, se puder ir acompanhada de uma advogada, incrível. Não, o recomendável seria que nunca se vá numa delegacia sozinha, mas se não tem condições para tanto, ou se não consegue acessar um profissional, vá sabendo dos seus direitos. Aquela pessoa está ali para te atender, ela não está te fazendo um favor. Então, relate com clareza todos os fatos. Se houve violência, como que iniciou essa violência, relate do início ao final, relate violência psicológica, violência sexual. Não é porque uma relação é consensual que não vai ter violência sexual, né? Isso ainda é um tabu. Muitas mulheres acreditam que é o dever servir ao marido, mas não tem isso. A partir do não, é crime, independente se relação ou não. Enfim, precisa que ela vá instruída, sabendo de que ela tem que relatar todos os fatos e que a autoridade policial precisa tomar alguma providência a partir daquele relato. Inclusive, em sede policial, ela pode requisitar a medida protetiva de afastamento, que vai aí garantir que esse indivíduo não se aproxime e que, caso se aproxime, possa vir a ser preso em flagrante. É isso, e é isso que a gente espera que seja detido em flagrante, que a polícia também faça o papel dela e que a justiça não solte esse agressor, porque a polícia também faz, na maioria das vezes, doutora Amanda, o papel dela. Aí numa audiência de custódia, aí com o juiz fala assim, tem residência própria, não sei o quê, e solta, né? Esse é o medo das mulheres. Há alguma coisa a fazer ou é confiar na justiça, doutora Amanda? Então, sobre a questão da custódia, ela é uma garantia legal para todos os indivíduos. Então, não tem diferenciação de pessoas. O que acontece nesses casos é que o agressor da violência contra a mulher, ele geralmente é primário. Ele é primário, ele tem bons antecedentes, ele tem trabalho, ele tem residência fixa, ele tem todos os elementos necessários para que não ocorra a conversão. E aí que está a chave da questão. Porque, né, seguindo as leis que nós temos aqui no Brasil, a prisão ela é uma exceção, principalmente antes da sentença, né? Então, assim, a gente tem que respeitar os nossos diplomas legais e não é só a cadeia, não é só a prisão que vai resolver, muito pelo contrário, né? Isso é realmente uma questão multidisciplinar. A gente tem que trabalhar lá na escola, enquanto esse menino está crescendo, de que ele não pode fazer isso. A gente tem que trabalhar enquanto ele é adolescente. A gente tem que fazer grupos de reeducandos para esse agressor. Tem estudos que já nos mostram que os homens, quando agressores de mulheres condenados, fazem parte de grupos de reeducação, onde ele vai ouvir palestras e entender a gravidade do fato dele e buscar lá atrás o porquê que ele faz esse tipo de coisa, a reincidência diminui. Então, é um trabalho em conjunto. Não vai ser só a força policial, não vai ser só o judiciário. Precisamos melhorar enquanto sociedade para proteger nossas mulheres e educar esses homens e essas crianças que em breve se tornarão homens. Então, eu queria agradecer a doutora Amanda, que gentilmente nos atendeu mais uma vez aqui no Brasil Urgente Vale, com informações importantes para a população que está nos acompanhando. Então, a próxima oportunidade, doutora Amanda. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. É isso. É preciso trabalhar com toda a sociedade. Toda a sociedade. Desde a criança, para que não se reproduza isso no futuro, e quem está aprontando é cadeia, não tem outro jeito. Porque senão vira valentão depois de adulto, se a criança não tem a noção, não só de crime contra a mulher, mas dá só uma olhada no que aconteceu em Ubatuba, por exemplo.
tudo marmanjo. Mas resolveram brigar no meio da rua e isso chamou a atenção. Uma briga generalizada, segundo um dos envolvidos. 3 homens conversavam na rua, região central, quando ouviram a briga de um casal. Aí foram ver o que estava acontecendo, porque a briga estava feia. O homem que estava discutindo com a mulher, que parecia estar muito louco, foi atrás do grupo e aí as agressões começaram e tá todo mundo de moto e capacetada para lá, briga para cá. Dá só uma olhada nessas imagens. Imagens de câmera de segurança mostram o início da briga, que começou por volta de 1h30 da manhã de segunda-feira. É possível ver um homem com um capacete na mão, chutando e jogando uma bicicleta no meio da rua de Ubatuba. Depois, ele bate o capacete diversas vezes em um outro homem, que reage e o joga no chão. Nesse momento, um carro vermelho se aproxima e os dois voltam a brigar novamente. Uma mulher desce do veículo e afasta os 2 homens. Um segundo vídeo de câmera de segurança mostra o movimento no local cerca de 10 minutos depois do início da briga. Os 2 homens voltam à luta corporal com chutes e socos. Outros 4 homens aparecem na imagem e cercam um deles. Ele é atacado novamente e a moto é derrubada no chão. E aí que lá em Ubatuba a galera só fala dessa briga porque um dos valentões aí seria ligado a uma mulher, aliás o casal que estaria brigando, a mulher seria ligada aí à administração municipal, aí é um treretetê louco. E Ubatuba não fala de outra coisa, né? Triste, mas é triste, né? O cara tava tão louco, você viu que ele quase cai sozinho, olha lá, aí a mulher volta, vai atrás dele. Olha lá. Coisa feia, né? Coisa feia. Aí o pau come de novo. Coisa feia demais. Que triste. várzea, hein? Não, triste ter que mostrar isso. É deprimente. Acho que é porque não tiveram educação na infância. Vamos pra Via Dutra. Olha, em Caçapava, tragédia. Uma pessoa foi atropelada e o corpo acabou despedaçado durante a madrugada. E é assim, né? Um passa em cima, o outro vem, não vê. A luz você só vê próximo, tá? Em alta velocidade. Luiz Eugênio Silva tem detalhes. Em Caçapava, uma pessoa possivelmente do sexo feminino, segundo indicam o tamanho do coração e das mãos, foi atropelada no quilômetro 120 da pista norte da Via Dutra, a pista sentido Rio de Janeiro. A vítima teve o corpo completamente despedaçado, então só esses detalhes permitiram entender se era homem ou mulher. O veículo responsável pelo impacto não foi localizado e fugiu do local sem prestar socorro, o que é crime. Fragmentos encontrados na via podem indicar o modelo do carro. Esses detalhes, esses fragmentos vão ajudar a polícia a tentar entender que tipo de veículo atingiu a vítima. E durante a ocorrência, um outro motorista que não testemunhou o atropelamento passou com o carro, com o veículo, sobre o corpo da vítima já caída na pista, devido à situação em que o corpo ficou. O caso mobilizou as equipes de perícia da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, todos trabalhando para tentar entender o que aconteceu ali na Dutra. A via precisou ser totalmente interditada por quase meia hora. Isso causou por volta de 3 quilômetros de congestionamento. A vítima ainda não foi identificada oficialmente. Exames de DNA já foram solicitados, já foram pedidos para tentar chegar à sua identidade, para tentar entender quem é essa pessoa que foi atropelada. O caso segue sob investigação. Luiz Eugênio Silva para o Brasil Urgente Vale. Esse o Luiz Eugênio Silva que toda manhã tá aqui na tela da Band. Já assistiu o Bora Vale ou ainda não? O Bora Vale é seu novo jornal das manhãs da TV Band Vale para toda a região metropolitana. Bora Vale, 8h15 da manhã com o Luiz Eugênio Silva. Você já começa o dia mais bem informado aqui na tela da Band. E aí as informações, né, dessa situação triste, né? Reconhecer o corpo pelas mãos, pelo tamanho do coração, porque o corpo ficou completamente destruído, infelizmente. Caminhão, tem muito caminhão madrugada na Dutra, né? E acaba vendo muito em cima, pesado, não consegue parar. Muito triste, infelizmente, mais essa morte. Olha, os suspeitos de envolvimento na morte do Cid Migoto, você lembra? A gente mostrou aqui, ele era presidente de um partido político em Tremembé, era pré-candidato a prefeito na época, dezembro de 2023. A polícia botou a mão nos vagabundos e levou para julgamento. Eles vão para a justiça ser julgados, o julgamento começou hoje, o júri acontece na Câmara de Vereadores lá de Tremembé. Na pauta tem 14 testemunhas para serem ouvidas, os 3 réus
são, ou melhor, os 3 réus devem ser interrogados. E aí não há previsão do término do julgamento, que aí depende da duração dos depoimentos. Vai longe, a gente não teve permissão para captar a imagem do plenário, para acompanhar. Esse foi o local onde ele foi morto. A gente mostrou aqui em dezembro de 2023. Ele tinha um comércio em Tremembé. Tá aí, ó, na foto. Esse era o comércio dele em Tremembé. A gente segue acompanhando esse caso que chocou muito a população. É uma pessoa muito conhecida, muito querida na cidade de Tremembé. Comerciante antigo, também envolvido com a política. E agora os réus que foram encontrados pela polícia vão a julgamento e a gente acompanha. 997-63-5060 é o nosso zap, você vai participando. Vamos colocar as primeiras mensagens de hoje aí. Meu querido Alição, grande Alição, o melhor que nós temos aqui no Brasil Urgente Vale. O Caio de Taubaté mostra o céu do Secap. Alô, galera do Secap, obrigado pelo carinho da audiência. Aliás, eu queria aqui mandar um abraço, falar em Taubaté. Hoje me parou na rua, lá em Lorena, a dona Ana, do Bosque da Saúde, da cidade de Taubaté. Falou que assiste a gente toda a tarde, estava lá trabalhando em Lorena também. Dona Ana, obrigado pela audiência, hein? Galera aí do Bosque da Saúde, sempre ligados com a gente na cidade de Taubaté, o nosso carinho. Obrigado pela audiência de todos vocês. Mais mensagem, o Joaquim de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini, seja bem-vindo. Hoje está um friozinho gostoso, né? Teve um friozinho gostoso durante o dia. Sobre a violência contra as mulheres não tem justificativas. As leis precisam ser mais rígidas para inibir essas agressões. Obrigado, Joaquim, pela audiência. Continue com a gente em São José. Espalhe para os vizinhos. O Adalberto também está ligado com a gente. Boa tarde, Nicolini. Parabéns pelo programa a toda a equipe. Não perca o jornal. Adalberto, você também. Espalha para a vizinhança assistir a gente. Se perguntar que programa que você assiste, você vai dizer, o Brasil Urgente Vale. Tem que falar o Vale para dar ponto para nós aí. Obrigado, Adalberto. O João, boa tarde, Nicolini, sou morador de Ilhabela. Manda um abraço pro prefeito Toninho Colucci. O homem já tá por aqui. Grande palmeirense Toninho Colucci. Tá aqui, daqui a pouquinho vai ser entrevistado aqui no nosso Brasil Urgente Vale. Mais mensagem. O Júlio de Taubaté, Nicolini, esse sujeito que manteve a mulher em cárcere privado tem que prender pro resto da vida. Mas não vai, né, Júlio? A gente já sabe disso. Vamos ver se fica um tempo na cadeia. Obrigado pela audiência. O Mário, caso do cárcere privado, a mulher tem que fugir do Brasil, coitada. Não podemos, né, esperar isso, né, Mário? Não tem nem condição disso. Tá pedindo ajuda pro pai, pediu ajuda pelo filho na escola. É gente simples, mas tem que ter o respaldo do Estado. Obrigado pelo carinho da audiência, Mário. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolini, cana nesse vagabundo que mantinha a mulher em cárcere privado. Vai tomar café de canequinha, que seja por um bom tempo, né, Zé Luiz? Obrigado pela audiência. Mais mensagem, o Márcio tá em Resende. Povo de Resende, estado do Rio de Janeiro. Cadê os aplausos? Galera até do estado do Rio de Janeiro acompanhando a gente. A gente tem já um público cativo em Minas, né? Não só em Sapucaí, Mirim, onde a nossa audiência é muito grande, mas também Itajubá, Maria da Fé, sempre tem um povo que participa. Agora do Rio também, Resende. Obrigado, Marcião. Continua com a gente aí, tá assistindo a gente pelas formas digitais lá em Resende. O Carlos está em Jacareí. Boa tarde, Nicolini. Que caso triste com essa mulher, esse malandro covarde, criminoso, tem que apodrecer na cadeia e sem café pro resto da vida. Obrigado, Carlos, pela audiência, galera toda de Jacareí, todo mundo ligado no Brasil Urgente Vale. Põe imagem de Ilhabela. Olha que lindo o entardecer. Esse é o pier de Ilhabela, né? Pier ali perto da vila, um lugar bonito, Pachuchu. Ilhabela toda é bonita por natureza. Com essa imagem belíssima, eu vou para o intervalo comercial, convidando você a continuar com a gente. Eu volto com o prefeito Toninho Colucci. Não saia daí.
O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável, principalmente os mais naturais. Eu sempre coloco na dieta dos meus clientes, pois ajuda no emagrecimento, na saúde dos ossos, no equilíbrio do intestino. Além de ser rico em proteínas e em cálcio, ou seja, muitos benefícios do leite. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático, na quantidade ideal para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Vem aí o maior festival da montanha do Brasil, Mountain Festival, de 16 a 18 de maio em São Bento do Sapucaí. Cultura, gastronomia, música e esportes de montanha em uma das paisagens mais bonitas do país. Este ano tem novidade. Teremos simpósio de medicina esportiva, além de palestras, oficinas culturais, cinema ao ar livre, espaço kids, atividades esportivas e muito mais. Siga o Mountain Festival Oficial, um evento multi-esportes grátis para toda a família. Mídia oficial, Grupo Bandivale. Quando você tem a escritura da propriedade, é outra história. É a história do Heraldo e da Luzia. Quem é agricultor sabe o que eu estou dizendo. A moeda de garantias que a gente tem é a escritura da terra. Sonhos que estavam parados, renasce dentro da gente, uma chama, né? Com a regularização fundiária, o governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele tem transformado a vida de milhares de famílias em todo o estado. Governo do Estado. São Paulo são todos. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandivale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandivale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandivale.com. De volta e sempre ao vivo para informar toda a nossa região. Esse é o Brasil Urgente Vale, que segue com a série de entrevistas com os prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba. Os chefes do executivo das 39 cidades estão sendo convidados pela nossa produção para uma conversa franca para a gente falar sobre o início de mais este mandato. Estamos no começo desse mandato e a gente quer saber dos principais desafios a serem enfrentados e o que vem por aí para a sua cidade. E hoje eu converso com o prefeito de Ilhabela, está aqui o Toninho Colucci, que foi reeleito. Prefeito, prazer em recebê-lo. Tudo bem? É um prazer enorme estar com você aqui na Band mais uma vez. A Band que chega na casa das pessoas. Quando a gente vem para cá, a gente presta contas para quem votou na gente, quem nos conhece. Isso é muito importante, é obrigação de todo político. Aliás, o pessoal já mandou mensagem aqui no nosso zap, falou assim, manda um abraço pro prefeito, depois a gente vai encaminhar a mensagem pro prefeito. Prefeito, eu queria começar falando com o senhor sobre esse novo mandato. É o segundo consecutivo do senhor, o terceiro... Quarto, né? Quarto mandato, foram 2, 3, agora o quarto mandato à frente da Prefeitura de Ilhabela. O que muda neste mandato do outro, que terminou em 31 de dezembro, 1º de janeiro, começou esse mandato? Muda o foco da administração? Qual que é o principal projeto para esses 4 anos do prefeito Toninho Colucci para Ilhabela? Colini, o meu mandato é o mandato da continuidade do trabalho que a gente iniciou em 2009, né? Nos 2 primeiros mandatos, que foram interrompidos por 4 anos que eu fiquei fora, tentei ser deputado federal, não consegui, fui segundo suplente, fiquei em terceiro no partido, né? A gente volta para continuar investindo em saúde, educação, em segurança pública, em turismo, que é a nossa indústria, né? Eu fui presidente da Precesp, a minha cidade turística, eu estava fazendo conta ali fora das 39 cidades aqui da região metropolitana. Eu sou presidente do Conselho de Desenvolvimento, fui eleito há 2 meses atrás presidente das nossas 39 cidades aqui da região. 1/3 delas, 13, são cidades turísticas, né, que tem um foco no turismo. 13 é 1/3 da nossa cidade, então é muita coisa. Então, o turismo também é um projeto importante para a região, porque traz recursos, né? A obrigação nossa é criar oportunidades para a nossa população, empregos, desenvolver a cidade. E o turismo é bacana, porque a cidade só é boa para o turista se ela primeiro for boa para quem lá mora. Então, essa é a principal característica de cidades turísticas, né? E o turismo traz qualidade de vida
para quem mora lá. Então, isso é muito importante. Agora, um dos assuntos muito importantes, a gente sempre fala aqui, prefeito, é a questão da segurança pública, que é de responsabilidade do Estado, mas cada vez mais os municípios têm entrado para ajudar, seja com investimento em câmeras de segurança, com guardas municipais. Tem gente que fala assim, ah não, em Ilhabela não acontece nada porque a pessoa não tem como fugir, é fácil de pegar, mas o crime está em todo lugar. Como é que estão os investimentos, principalmente em olhares eletrônicos, que tem ajudado muito as forças de segurança a encontrar os bandidos? Coline, Ilhabela é a cidade mais segura do estado de São Paulo, uma das cidades mais seguras do Brasil. A gente tem características que ajudam. Ser ilha é uma característica que nos ajuda bastante, mas segurança pública tem a ver com investimento em educação, tem a ver com investimento em iluminação pública, tem a ver com criação de empregos e de oportunidades. Então, segurança pública é algo muito complexo. A gente não pode só focar na questão da contratação de homens, a questão da instalação de câmeras. Isso também é importante, dependendo da característica da cidade, da região. A nossa região metropolitana é uma região que já teve altos índices de criminalidade, está diminuindo, a polícia está se aperfeiçoando. Em Ilhabela nós começamos um projeto com a Polícia Civil, que é o plantão eletrônico à distância. Na época, o doutor Mussi, que hoje é o delegado regional aqui da nossa metrópole, isso, fez um projeto conosco, Ilhabela foi projeto piloto, deu certo e nós estamos estendendo para todas as cidades. Eu voltei a ser presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, tenho a tarefa de tirar do papel, tirar do planejamento a muralha paulista, a muralha eletrônica paulista. A gente vai botar esse projeto, foi um pedido do governador Tarcísio, aliás, o governador que é muito focado nessa questão de segurança pública, dá atenção para isso, para a iluminação pública, para o monitoramento, exigiu e me cobrou na primeira reunião que tive com ele, há cerca de 40 dias atrás, para que eu tire do papel o projeto, faça aquele projeto virar realidade. E esse é um compromisso que a gente quer realizar nos próximos 12 meses, fazer a Muralha Paulista, que foi um projeto, como eu disse, que iniciou em 2014, que ficou lá na gaveta esquecida, tirar do papel, fazer isso virar realidade. E eu estou dizendo para você o seguinte, a gente quer transformar a segurança pública da região metropolitana, como a gente fez em Ilhabela, na região mais segura do estado, como Ilhabela é a cidade mais segura do nosso estado de São Paulo. Importante explicar para a população que está nos acompanhando em Ilhabela e em toda a região, como é que é esse papel do Conselho Administrativo da região metropolitana, que o senhor assumiu aí numa votação que teve entre os próprios prefeitos, representantes do governo do estado. O que significa essa presidência e o que pode fazer para ajudar a região, prefeito? Então, a gente discute projetos que fazem, que melhoram a vida das pessoas de toda a região. Então, tem projetos de saúde, né? Então, a questão dos hospitais regionais. Vou lembrar para você que quando eu fui presidente no passado, governador Geraldo Alckmin, a gente na região não tinha sequer um hospital regional. O investimento em saúde, por exemplo, dinheiro do Estado na região metropolitana nossa era mínimo. A gente não tinha faculdade como tem Campinas, como tem Ribeirão Preto, como tem Botucatu, como tem São Paulo, faculdades públicas de saúde, universidades. Então lá o dinheiro chegava e aqui não chegava. A gente conseguiu convencer o governador na época a desapropriar o Hospital Santa Isabel, que virou o Hospital Regional de Taubaté. Sim. E não ficou só nisso, a gente, agora mais recente, insistiu com o governador, 2 novos hospitais regionais, um feito com o dinheiro do BID aqui em São José dos Campos, outro no litoral norte, que acabou ficando em Caraguatatuba, e agora, por último, nós estamos em vias de entregar o Hospital Regional de Cruzeiro. Então, a gente trouxe recursos para a saúde para atender necessidades regionais, como trouxe o AME. A gente pode falar de saneamento básico, por exemplo, o quanto influencia a questão do Rio Paraíba do Sul, que cruza toda a região e que é o local onde a maioria das cidades vai buscar água para abastecer as suas cidades. Então, são projetos. Então, é por isso que cuidar do Rio Paraíba é algo de interesse coletivo. E aí essa discussão acontece no nosso foco de conselho. Segurança pública, está dizendo agora, né? Então você imagina você monitorar as 39 cidades, as entradas e saídas das cidades, não é internamente. Internamente acaba ficando na responsabilidade dos prefeitos. Mas você monitorar as entradas e saídas das cidades, você
começa a cuidar da região e para os ladrões, né, para os criminosos, começa a ficar muito mais difícil circular. Por isso que é um projeto importante de segurança pública, como eu disse. Traz qualidade de vida para a nossa população. Para você ter qualidade de vida, tem que ter saúde boa, educação boa e segurança pública boa. Então, é algo importante e a gente está dando uma atenção, como eu disse para você. Até porque estou sendo cobrado pelo governador Tarcísio, que é um grande governador e está sempre atento. Vai sair agora, o senhor está no conselho, o governador está atento, vai privatizar a travessia de balsa Ilhabela-São Sebastião? Vai melhorar esse serviço, prefeito? Então, não é uma privatização, é uma concessão. Porque na privatização você passa para o empresário e ele tem que cobrar tarifa e fazer um bom serviço. Numa concessão, você cria metas, né? E o empresário faz o serviço, mas cobra do governo do estado. Então, vamos dizer, se privatizasse, que era algo que nos incomodava muito, o empresário ia ganhar quanto mais veículos pusesse para dentro de Ilhabela, porque é lógico, ele cobra tarifa. Na concessão, do jeito que a gente montou a modelagem, eu queria aqui agradecer o governador, queria agradecer a secretária Natália, que foi sensível... Secretária de Meio Ambiente. Sim, de infraestrutura. É a supersecretária do Tarcísio, é a mulher forte desse governo, né? Então, ela não é só do meio ambiente, o meio ambiente está na mão dela, mas a infraestrutura, também. O DR, por exemplo, está na mão dela, a CETESB está na mão dela, né? A Sabesp estava na mão dela antes da privatização, então é a supersecretária. Então, a gente conseguiu uma modelagem onde a gente quer qualidade nos serviços e quem ganhar essa concessão vai receber pelo bom serviço prestado, independente do número de pessoas e automóveis que atravessam. Nós, em Ilhabela, por exemplo, nos grandes feriados, é um problema aí nesse feriado de 4 dias, aí, há cerca de 40 dias atrás, porque as cidades ficaram, as ruas ficaram entupidas. Então tem um momento que você fala, oh, peraí. Ilhabela tem um limite. Tem um limite, toda a ilha tem um limite, claro, né? Claro. Diferente de uma cidade convencional que tem várias saídas e várias maneiras de você escapar do congestionamento, Ilhabela não tem. É uma ilha. Então chega um momento que você fala, para. Nesse momento não dá para entrar mais, tem que voltar num outro momento. E se o empresário ganhou a licitação, ele quer botar carro para dentro. É isso. Então, a modelagem feita prevê isso, prevê modernização das embarcações. A gente vai dizer aqui o seguinte, lembrar que o PSDB do Dória abandonou as travessias no estado de São Paulo. Foram 4 anos de abandono, estava sucateado todas as travessias, não só Ilhabela-São Sebastião, como todas. Então, não foi fácil colocar de pé, mas o governador, com muito trabalho, a Natália e toda a equipe do DH, ele extinguiu a Dersa. Quando extinguiu a Dersa, não estava preparado quem ia substituir a Dersa, não tinha ninguém. Então, para comandar esse serviço de travessias nesse período, né, foi criado o Departamento Hidroviário. Que era um velho Departamento Hidroviário com salários defasados. Você imagina o que foi difícil tudo isso. Mas com garra, com a ajuda das prefeituras, a coisa melhorou. Então hoje nós recuperamos as balsas, já temos mais equipamentos de emergência, mais motores para substituir, mais reversores. Foi feita uma recuperação também dos atracadouros. A situação melhorou muito, mas a concessão já prevê, inclusive, balsas elétricas. Olha o avanço Sai em que a gente quanto tem. tempo isso, prefeito? O senhor Então, acredita? O senhor falou da Muralha Paulista em 1 ano. Porque depende só de nós. Já temos dinheiro em caixa, está feito. Vamos botar para andar. Se a gente não tiver grandes problemas com a licitação, em 1 ano isso está na rua. A balsa é uma concessão de 30 anos. Né? Ela prevê um investimento. Eu não acredito que as balsas elétricas cheguem nos primeiros 5 anos, mas tem uma previsão. De repente chega a primeira. Daqui a pouco, o túnel por baixo lá, ligando Guarujá a Santos, sai e as balsas de Santos que trabalham lá podem ser deslocadas para outros lugares, podem ser modernizadas. Então, muita coisa vai acontecer. O que eu tenho certeza é que vai melhorar. Vai melhorar, as tarifas não vão subir demais, o governador tem essa consciência, é algo que o governo do estado continua subsidiando, e eu acho que a gente vai avançar, isso que é importante. Para a gente fechar, prefeito, a gente sabe que o senhor é muito próximo do governador Tarcísio de Freitas, e o nome dele é cotado hoje para a presidência da República. Caso ele venha a ser candidato a presidente ano que vem, o nome do senhor já foi ventilado para o governo do estado. É só fumaça ou pode ter fogo aí, não, prefeito? É só fumaça, Nicolini. Eu tenho que perguntar. Eu fui surpreendido aí com essa pesquisa, fiquei feliz porque tive lá quase 3% da pesquisa, né?
Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, né? Então, eu fiquei surpreso, né? Não imaginava que eu fosse tão conhecido ou que o meu trabalho fosse tão conhecido em âmbito estadual. Mas é fumaça, né? O partido tem projetos para a gente, eu discutindo muito no partido, mas eu ganhei uma eleição e a população de Ilhabela me fez prefeito pela 4ª vez para ser prefeito mais 4 anos, né? Então essa é a maior prioridade que eu tenho, né? Ser prefeito. Agora, a gente tem um time lá que está conosco há muito tempo, né? E que muitas vezes, mesmo sem o maestro da orquestra, toca lá a apresentação e a coisa anda. Então, a gente vai avaliar muito bem tudo isso, mas eu posso te garantir que governo do Estado não é uma pretensão minha, até porque eu já estou com 63 anos, acho que eu estou mais para aposentar do que para continuar e assumir uma tarefa tão importante como essa de ser governador. Mas eu torço muito para que o governador Tarcísio seja o nosso candidato a presidente. Ele é um homem extremamente capaz. Eu acho que ele conhece tão bem o Brasil como conhece São Paulo, né? Ou até melhor o Brasil, porque ele já rodou todo esse Brasil. E eu acho que ele seria um dos maiores, se não o maior presidente que o Brasil já teve. Ele tem capacidade para governar esse país que precisa muito de uma pessoa enérgica. Tenho certeza absoluta, Nicolini, que se ele fosse o presidente da República, o INSS não tinha feito esse roubo lá nos nossos velhinhos que já ganham pouco, que tem pouco dinheiro para medicação, para alimentação, para pagar aluguel e que, de repente, levam um saque nas contas sem autorização. Tenho certeza que, se fosse o Tarcísio, isso não acontecia. Então, eu torço muito. Ele, como teve o meu trabalho, eu fui o único prefeito da região que, desde o primeiro turno, ajudei ele, apoiei ele, subi no palanque, paguei caro esse apoio, porque fui perseguido aí pelo time do PSDB, do passado, que eu ajudei a fundar, quando Mário Covas e Geraldo Alckmin me levaram para o PSDB, ajudei a fundar na Ilhabela, né? E eu fui perseguido, mas eu tenho certeza que fiz a melhor opção, apoiá-lo, e ele está sendo um grande governador, e tenho certeza que, se for candidato a presidente, vai se eleger e vai ser, se não o maior, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. Toninho Colucci, prefeito de Ilhabela, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, prefeito. Boa sorte. Tem muito chão pela frente ainda. A população espera melhorias. Nós vamos cobrar sempre que necessário e mostrar as belezas de Ilhabela que o Vale todo gosta de ver. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Nicolini. A oportunidade que você me dá, que a Band me dá, eu estou sempre à disposição de prestar contas para a população. E quando a gente vem aqui, a gente faz isso. Então, conte comigo sempre. Muito obrigado. Amanhã, o Brasil Urgente Vale recebe o prefeito de Bananal. O William vai estar aqui, o William Landim. Você não pode perder. Agora eu vou para um rápido intervalo e volto em instantes. Não sai daí. Feijoada é bom, mas com Demônios da Garoa fica melhor ainda. Não posso ficar, tem mais um. Feijoada com Demônios da Garoa. O Ernesto nos convidou. Feijoada à vontade inclusa no valor do ingresso. Abertura com samba das amigas. Após o show dos Demônios da Garoa, tem roda de samba à beira da piscina com os melhores sambistas da região. Feijoada com Demônios da Garoa. Sábado, dia 24 de maio, no Palácio Sunset. Ingressos à venda pelo site www.ingressos.com.br. Patrocínio Point Car Motors e Espetinhos e Rancho Mineiro. Tudo para o seu churrasco e a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941 Bosque. Rádio Oficial Nativa FM. Nossa, neste domingo vai ficar tá bom, hein? Tem uma estrada, um mob e mais 100 mil só no quarto sorteio. A estrada é minha, hein? O mob já tem dono. Os 100 mil é pra sair do aluguel. Então vamos comprar os 3 pra aumentar nossa chance. No Giro da Sorte, 30 prêmios de R$ 1.500 no primeiro sorteio, 10 mil no segundo e terceiro, uma moto Honda em cada, e no quarto sorteio, uma caminhonete Estrada, cabine dupla, um mob e mais R$ 100 mil. Vale que é regional, hein? Atenção, Vale do Paraíba, nessa quinta, sexta e sábado, feirão pé de nota Chemaralto. Só quem compra muito consegue vender nessa condição. A Chemaralto, com o maior estoque do Vale, foi autorizada pela fábrica a vender mais de 60 veículos a preço de custo, descontos de até R$ 30 mil. Não é queima de estoque, é preço de fábrica, vem que dá negócio. Feirão Pé de Nota Chemaralto Guaratinguetá, dias 15, 16 e 17 de maio, não vamos perder negócio.
Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. Tô de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Vamos para Ubatuba. PM apreende 24 tijolos de maconha, 28 quilos de droga, é todo dia. Quem tá acabando com a nossa vida é o... Ontem foram quase 100 quilos em São José, hoje 28 em Ubatuba. Foi no bairro Parque dos Ministérios, os entorpecentes foram encontrados, esses tonéis que a gente está mostrando aí, ó, tá em frente à viatura que estava no lugar de mata. A equipe chegou ao local depois de uma denúncia anônima, apreendeu também balança de precisão, pinos plásticos, que é para pôr cocaína, facas, enfim. Toda a droga, essa arma, mas ninguém foi preso. As investigações continuam. Já 2 irmãos suspeitos de comandar um esquema de tráfico de drogas pela internet foram presos em uma operação da 2ª DISE de São José dos Campos. Doutor Marcelo Paes que não para. No total, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em endereços dos bairros Jardim Satélite, Jardim Morumbi e em outras 3 localidades da cidade. Segundo a polícia, o grupo usava as redes sociais para vender droga. Cara de pau! 1,5 kg de florzinha de maconha, 55 porções de haxixe, 6 canetas de THC. Que é isso? O cara inventa cada droga. Não sei! 2 tijolos de maconha, 2 placas de haxixe, a gente mostrou aí, tá aí, ó. Toda a droga, teve ainda um carro apreendido, celulares, o valor é estimado em R$200 mil. Ontem nós falamos aqui com o doutor Marcelo, prejuízo de 300 mil, hoje 200 mil. R$500 mil de prejuízo para os vagabundos traficantes. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos nessa rede criminosa. O trabalho não para. Em Caraguatatuba, presta atenção, meu amigo, minha amiga, para essa reportagem. Teve alta nos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Esse absurdo que revolta. Só nos primeiros meses deste ano, a cidade registrou um aumento de mais de 30% nos casos de estupro de vulnerável. Mas a rede de proteção está em ação e o povo tem que saber. E a gente mostra aqui. Adolescentes estão sendo orientados dentro das escolas, que alertam e mostram que denunciar é um ato de coragem e é necessário. É a campanha Maio Laranja, que ganha força nas salas de aula de Caraguatatuba. E a gente acompanhou de perto essa luta por proteção e justiça. A videoreportagem é do Matheus Agostinho. Sentados em roda, os alunos escutam, compartilham dúvidas e aprendem. Eles são estudantes do 9º ano, com cerca de 15 anos de idade, numa fase importante do desenvolvimento. Por aqui, a ideia é alertar sobre como identificar casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu achei muito legal e é um assunto extremamente necessário de ser abordado em diversas escolas, principalmente no Fundamental 2, né, que aborda bastante a questão dos adolescentes, que muitas vezes os pais não têm a liberdade de contar, né, de conversar, até essa liberdade com os seus filhos, para abordar esse assunto da violência sexual. Mas eu achei muito interessante, muito necessário. Em Caraguatatuba, o assunto deixou de ser tabu e virou pauta nas escolas. A prefeitura promove rodas de conversa com os adolescentes para orientar, prevenir e acolher. A ação faz parte da campanha Maio Laranja, que marca o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no próximo dia 18. Os encontros são promovidos por equipes da assistência social da prefeitura. O próprio adolescente ele vai ter a chance de comunicar os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus sentimentos sobre esse assunto, porque nem sempre há espaço adequado. Esse é um grande desafio, dar chance ao jovem de externar os seus dilemas e as suas dificuldades. Além de informar, a campanha também busca empoderar os jovens, mostrando que o abuso sexual é crime, que o silêncio protege o agressor e que denunciar é um ato de coragem. Tem muita gente que não sabe sobre se expressar sobre abuso sexual e também sobre saber mais e
ter vários conhecimentos sobre isso. Só no primeiro trimestre deste ano, Caraguatatuba registrou 16 casos de estupro de vulnerável, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2024. Diante dos números, a informação é o caminho para reduzir esse tipo de crime. A campanha do Maio Laranja ela consiste nas ações de sensibilização e de instrução também, para que as crianças jovens, tanto quanto o próprio município, tenham condições de entender e enxergar essa problemática e a gente provocar as reações por meio da sensibilização para que mais ações de segurança e de proteção sejam desenvolvidas em favor dessas crianças nessa condição. As ações seguem até o fim de maio nas escolas e nos centros de referência da cidade. A meta é construir uma rede de proteção em que crianças e adolescentes não apenas saibam se defender, mas também tenham a certeza de que não estão sozinhos. É isso, é desde criança que tem que orientar, tem que informar, né? E esse trabalho da campanha é importantíssimo, de alerta, né? Para as crianças. Parabéns a Caraguatatuba, belo trabalho. E outras cidades também realizam esse trabalho muito bonito. A gente fez questão de mostrar aqui no Brasil Urgente Vale. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, olha só! Já pensou em deixar sua rotina mais fácil e mais leve, meu amigo? A Band Shop conta com produtos para sua casa e para sua vida com toda a segurança e credibilidade do Grupo Bandeirantes. É isso mesmo, Band Shop. Confira as ofertas do dia. Hoje você leva lavadora de roupas com capacidade de 13 quilos, ciclo tira-mancha e função antibolinha por R$ 1.933,54. Sensacional, né? E tem mais! Caixa de som portátil com conexão Bluetooth, aquele sonzão, função à prova d'água, bateria de longa duração. Dá para você ouvir as rádios do Grupo Bandeirantes por apenas R$ 579. Gostou dessas ofertas? Na Band Shop ainda dá para parcelar a sua compra em até 12 vezes no cartão de crédito, meu amigo. Para garantir esses preços, aponte já o celular para o QR Code que aparece na sua tela. Vamos colocar o QR Code, tá lá, olha o QR Code lá. Aponta o celular para o QR Code que aparece na sua tela ou acesse www.bandshop.com.br e aproveite, hein? Pois as ofertas são por tempo limitado. Band Shop, a loja oficial da Band. 997635060, o povo na tela. Na pegada. O Xará Claudião Tremembé ligada no Brasil Urgente Vale. Elegantíssimo, hein, Xará? Muito obrigado, Claudião. Muito obrigado, hein? A gente faz o que pode, né? A gente agora tem aqui a Maria Angélica, que nos ajuda, e todo o time da Band. Obrigado, Claudio, pela audiência. O Leandro Nicolini manda um alô pra galera de Alfenas, Minas Gerais. Tamo ligado em você aí. Olha o Brasil Urgente Vale rompendo fronteiras. Obrigado, Leandrão, pela audiência. O Luiz, sou de Cruzeiro. Tô muito triste com a história da moça da carta, hein? Um abraço, parabéns pelo programa. Obrigado, Luiz, pela audiência e pela participação. Imagens de Taubaté ao vivo na tela da Band. Olha aí, Taubaté já tá iluminada, hein? Com essa bela imagem eu vou para um rápido intervalinho, 2 minutos. Volto já com mais notícias. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria, solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso.
A Semana do Cuidado com a sua pele está no ar, na maior, na Farmaconde. Protetor solar para o rosto L'Oréal Fator 60 de R$ 48,99 por R$ 42,99. Sabonete líquido para o rosto Acnoclean de R$ 27,89 por apenas R$ 24,90. Cicatricure para estrias e cicatrizes de R$ 28,90 por R$ 25,99. Creme anti-sinais Nivea de R$ 53,90 por R$ 43,99. Farmaconde, família cuida de família. Ela é minha superstar, superstar, superstar. Mulher de brilho farto, mulher de brilho farto. Now we're back together, I wanna show. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are. Band Vale FM 102,9. E o Conexão Total, todo domingo aqui na TV Band Vale, 8 horas da manhã. Turismo, culinária, saúde, esporte e política. Anota aí, domingo, 8 horas da manhã. Te espero, hein? Conexão Total com Thiago Marsola. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo aqui na tela da Band. Olha, 2 ações da PM no Vale do Paraíba terminaram com suspeitos mortos. Isso sempre chama atenção, né? Em Guaratinguetá, um homem de 30 anos foi baleado por agentes do BAEP. Em Caçapava, teve uma abordagem por violência doméstica que acabou com a morte do homem de 38 anos. Nos 2 casos, as mortes foram registradas como intervenção policial. Eu vou falar com o Gabriel Campoy, que está na redação, e tem informações sobre isso. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Resolveram encarar a polícia com revólver, aí se dá mal, né? Conta o que aconteceu. Boa noite para você. Pois é, Nicoline, boa noite para você, boa noite ao telespectador do Brasil Urgente Vale. 2 casos no Vale do Paraíba, exatamente como você falou. Olha, eu vou começar falando primeiro de Guaratinguetá. Lá foi um homem de 30 anos que morreu. Esse suspeito, de acordo com o boletim de ocorrência, Nicolina, ele tentou apontar. Ele foi visto pelos policiais tentando sacar um revólver em direção às autoridades. Mas tudo começou bem antes, viu? Esse homem, ele teria começado a fugir ao ver uma viatura da polícia. E a partir daí, durante a perseguição, ele pulou o muro de uma casa e entrou dentro de uma residência de 2 andares. Os policiais, então, claramente foram atrás, né? Chegaram até a proprietária desta casa, que liberou a entrada para os policiais. Aí começou aquela questão de procurar o suspeito dentro da casa. As autoridades encontraram ele e, segundo o boletim de ocorrência, no momento quando eles encontraram o suspeito, ele estava tentando sacar a arma. Então foram efetuados 6 tiros, a uma curta distância, quase a queima-roupa, Nicoline. Este suspeito ele foi socorrido, foi levado pelas forças médicas ao hospital, mas ainda no caminho ele não resistiu e acabou morrendo. Um detalhe importante, os policiais argumentaram no boletim de ocorrência, Nicoline, que as câmeras corporais, aquelas que ficam acopladas no uniforme da PM e são obrigatórias, estavam desligadas no momento desta atuação por conta de uma falha na bateria. Foi o que os agentes confirmaram, já que no momento isso não foi flagrado de acordo com o que diz o boletim de ocorrência. Vou agora para Caçapava, Nicoline, lá a dinâmica parecida, viu? Muito igual. Os agentes foram acionados para atender uma ocorrência aí, no entanto, de violência doméstica. E lá em Caçapava, quando os agentes chegaram à casa, o suspeito já estava saindo e durante a abordagem ele tentou resistir, sacou uma arma. Antes disso, os policiais atiraram no rapaz, que acabou também morrendo ainda no caminho do hospital, no momento onde ele era socorrido. Ou seja, Caçapá e Guaratinguetá, 2 dinâmicas muito parecidas. Os suspeitos tentaram resistir e acabaram baleados e morreram. É isso. Encarar a polícia. Ninguém encara a polícia com revólver. Não tem razão de encarar a polícia com arma. Aí a polícia precisa reagir. Infelizmente, mais 2 mortes na região. Obrigado, Campoy, pelas informações. Excelente noite para você. Já em Ubatuba, 2 homens foram presos e um adolescente apreendido por extração ilegal de areia no leito do rio Indaiá, lá na Barra Seca. Olha o que os caras estavam aprontando. Segundo a Polícia Federal, os agentes estavam numa vistoria por conta de um possível loteamento clandestino que estavam querendo fazer em terras que são do governo federal.
E aí identificaram que tinha uns vagabundos lá removendo areia. Olha, de caminhão, galera. Para com isso, meu compadre! De máquina. 3 pessoas foram identificadas, eles usavam tratores, caminhões, nada, não tinha nenhuma autorização da Agência Nacional de Mineração. O leito de rio tem areia, mas não é porque tem, porque você pode extrair. Os homens maiores de idade foram presos em flagrante por crime de executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização. E tinha um menor de idade. Tem sempre o menor, né? Ele também foi autuado, mas para ele não vai dar nada. Os tratores e os caminhões, 3 tratores e 3 caminhões, tudo apreendido. O caso foi apresentado na delegacia de Ubatuba. A polícia não para. Olha, vem aqui a lição. Porque, gente, agora eu vou contar uma história incrível para vocês. Na verdade, é uma história que está mudando milhares de outras histórias. O governo do estado está realizando a maior ação de regularização fundiária da história de São Paulo. É isso mesmo. O governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele está transformando a vida de milhares de famílias em todo o estado. Para você ter uma ideia, em média 6 imóveis rurais são regularizados por dia. Só no Pontal do Paranapanema, mais de 4.000 propriedades já receberam escritura definitiva. Sensacional, né? Desde 2023, 3.500 hectares de comunidades quilombolas também foram regularizados. Porque quando você tem a escritura da propriedade, é outra história, né? É mais dignidade, mais segurança, mais esperança e mais futuro no campo. Você quer saber mais? Acesse regularizaçãofundiariasp.sp.gov.br. É o governo de São Paulo trabalhando para você. A reincidência criminal é um dos fatores que mais alimentam a sensação de insegurança e impunidade em nosso país. De cada 10 presos no Brasil, 4 voltam a cometer crimes depois de sair da cadeia. E há ainda os que mal chegam a cumprir a pena. No Congresso, Congresso! Propostas que endurecem as penas para reincidentes estão em debate, mas avançam lentamente e seguem praticamente paradas. Veja. Albert Rodrigues, o maridão, é um velho conhecido da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Justiça. São quase 300 passagens pela polícia, numa ficha criminal que já chega a 36 páginas. Entre as condenações estão tráfico de drogas, homicídios e roubos. Esse outro homem mal saiu da cadeia e já cometeu outro crime. Tinha o alvará de soltura no bolso, quando foi preso novamente, depois de matar um turista na praia de Copacabana, no Rio, no ano passado. A reincidência criminal é um problema grave no Brasil. Estudos mostram que 4 de cada 10 pessoas que entram no sistema penal voltam a cometer os mesmos ou novos crimes. De quase 100 mil presos acompanhados entre 2010 e 2021, 37% cometeram algum crime 5 anos depois de sair da cadeia. O número sobe para quase 42% depois de 9 anos. Especialistas dizem que um dos problemas é a sensação de impunidade, penas baixas para crimes graves. Algo que a gente leva muito em consideração são pessoas que são envolvidas com organizações criminosas, com facções. É óbvio que se aquela pessoa sair do sistema penitenciário, a probabilidade dela cometer uma reincidência é muito maior, o crime, né? O secretário de Segurança do Rio de Janeiro falou sobre o assunto no fórum da Rádio Bandeirantes sobre segurança pública e fez duras críticas ao sistema que mantém nas ruas bandidos que deveriam estar na cadeia. O criminoso, para ele vale a pena entrar na fila do crime, porque ele simplesmente não fica preso. Então isso motiva o criminoso a continuar, né, cometendo crime e desmotivando o policial que muitas vezes prende 15, 20, 30 vezes o mesmo criminoso. Tivemos recente um caso de um roubador, acabou tentando roubar um carro de um policial militar de folga na linha amarela, entrou em confronto e morreu, né? Aí foi verificar, ele passou 182 vezes com anotações.
182 anotações criminais. Eu acho que bateu o recorde do Brasil. Pelo menos 19 projetos no Congresso tentam aumentar as penas para crimes com reincidência. Um deles, do deputado Nicolas Ferreira, estabelece que em caso de reincidência, a pena será no mínimo o dobro da prevista para o crime de origem. A proposta está parada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto do senador Márcio Bittar aumenta o período após o cumprimento da pena em que uma pessoa condenada por um crime é considerada reincidente. O sujeito comete um crime e após 5 anos, se ele repetir, ele já não é mais considerado reincidente. O que o meu projeto propõe é aumentar de 5 para 10 anos. O motor da violência, em primeiro lugar, é a impunidade. Vamos ver se vamos ter leis mais duras aqui nesse Brasil, né? Coloca imagens de Aparecida, tá aí, ó, a Basílica de Nossa Senhora, toda iluminada. Eu vou para um rápido intervalinho. Obrigado ao pessoal da A12 que nos permite o uso dessa imagem. Já já eu volto com os destaques finais do Brasil Urgente Vale. Não sai daí, hein? Daqui a pouco tem também o Band Cidade. Até já. Você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá Unip aí, dá Unip aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá Unip aí, dá Unip aí. Sua vida com Unip é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá Unip aí, dá Unip aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples, dá Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Oferecimento Econorte, 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estou de volta, reta final do Brasil Urgente Vale. Obrigado pelo carinho de toda a nossa audiência. Mas antes do Band Cidade, eu quero falar para você do Dog Fashion Day. Olha o spot aí spot! Grande spot, tudo bem? Tudo ótimo, né? Maravilha. Dia 25 de maio tem mais uma edição do Dog Fashion Day, gente. Você de São José dos Campos, de Jacareí, da região toda, não pode perder. É o maior evento pet da região e é promovido pelo Grupo Band Vale. Domingo, a partir das 9 da manhã, domingo dia 25, 9 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, que é a Praça do Jardim Esplanada, todo mundo sabe onde é, um espaço ao ar livre, pensado especialmente para os cães se divertirem, é tudo gramado, não queima a patinha com calor, não tem nada, tudo muito bem planejado. Os cães podem participar de várias atividades, é um evento completo, feito para toda a família aproveitar. Então, marca na agenda aí, 25 de maio, domingão, Dog Fashion Day, estaremos juntos aqui em São José dos Campos. As últimas mensagens de hoje, põe na tela aí, Alisson. Na pegada. O Reinaldo de Lorena, boa noite, Nicoline, adoro o seu programa, o seu jeito de comunicação. Obrigado, Reinaldo. Estive em Lorena hoje, hein?
Minha filha Ariela também adora o tio Nicolini. Que beleza, não é? Boa, Reinaldão. Alô, Ariela. Beijinho do titio Nicolini. Que beleza. É a audiência sendo renovada. Brandão, boa tarde, Nicolini. Assisto o seu jornal todo dia. Quero mandar um abraço especial pro prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci. Registro feito, Brandão. Obrigado pela audiência. Alcione de Cachoeira Paulista. Boa noite, Nicolini. Gostamos muito do seu programa. A audiência é grande aqui em Cachoeira Paulista. Tô sabendo que repercutiu aí a entrevista com o prefeito Breno, que a gente fez essa semana, né, Alcione? Obrigado pela audiência. E quem não viu, acessa lá no bandvale.com que vê. A Valéria. Boa tarde, Nicolini. Um absurdo esse caso desse monstro. Prisão perpétua é pouco pra ele. Obrigado, Valéria, pela audiência. Dá pra mais uma mensagem? Na pegada. Marisa e Odair de Caçapava, estamos ligados no Brasil. Gente, vale sempre bem informados. Obrigado pelo carinho, tempo esgotado. Eu volto amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo aqui na tela da Band. Obrigado a você de toda a região metropolitana que esteve comigo. Fica agora com o nosso Lorde Otávio Baldin. Apostos para mais um Band Cidade, segunda edição, recheado de informações, né, Otávio? Boa noite para você. Muita informação, valeu demais pela companhia. Bom descanso, Nicolini. Valeu.